Boa tarde a todos e a todas. Convido o deputado J. Cavalcante para assumir a primeira secretaria. Com a palavra, o primeiro secretário, deputado J. Cavalcante, para fazer a chamada dos senhores deputados. Antônio Albuquerque. Alberto Sexta-feira. Flávia Cavalcante. Cátia Lisboa Freitas. Cícero Amélio. Nelito Gomes de Barros. Edival Gaia Filho. Maurício Tavares. Dudu Albuquerque. José Pedro. Antônio Holanda Júnior. Arthur Lira. Cláudia Brandão. Cícero Ferro. Fernando Toledo. Gilvan Barros. Isnaldo Bulhões. J. Cavalcante. João Beltrão. Judson Cabral. Marcos Barbosa. Marcos Ferreira. Marcelo Vitor. Paulo Fernando. Rui Palmeira. Ricardo Nezinho. Sérgio Toledo. 11 deputados presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Maurício Tavares para assumir a segunda secretaria e fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 87ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Presidência do excelentíssimo senhor deputado Antônio Albuquerque. Aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2007, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, no plenário da Associação Comercial de Maceió, estão presentes os senhores deputados Antônio Albuquerque, presidente, Cícero Amélio, primeiro secretário, J. Duarte, ocupando a segunda secretaria, ou melhor, J. Cavalcante, ocupando a segunda secretaria, Alberto Sexta-feira, Flávia Cavalcante, Cátia Lisboa Freitas, Nelito Gomes de Barros, Edival Gaia Filho, Maurício Tavares, Dudu Albuquerque, José Pedro, Antônio Holanda Júnior, Cláudia Brandão, Cícero Ferro, Fernando Toledo, Isnaldo Bulhões, Judson Cabral, Marcos Barbosa, Marcos Ferreira, Marcelo Vitor, Paulo Fernando, Rui Palmeira, Ricardo Nezinho e Sérgio Toledo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. São lidas, discutidas e aprovadas as atas. A ata da 86ª secção ordinária, ata da sessão especial convocado para a escolha do nome para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas
do Estado de Alagoas. O expediente consta das seguintes matérias: indicações números 162, 163, 164 e 165/07, de autoria do deputado Paulo Fernando. Indicação 199/07, do deputado Marcos Ferreira. Projeto de lei número 146/07, subscrito pelo deputado Marcos Ferreira, que isenta de pagamento das dívidas de consumidores da Casal, da região do semiárido, até o ano de 1999. É encaminhado à segunda e 7ª comissões. Projeto de lei número 147/07, subscrito pelo deputado Alberto Sexta-feira e outros, que institui o dia do assessor parlamentar e adota outras providências. É encaminhado à 2ª comissão. Parecer número 155/07, da 2ª comissão. Parecer número 162/07, da 7ª comissão. Postos em votação, os referidos pareceres são aprovados. Esgotada a matéria do expediente. Não há oradores inscritos na hora do expediente. Passa-se a ordem do dia. Procedida a ordem do dia, são discutidas e aprovadas as seguintes matérias. Em segunda discussão, os projetos de lei número 55, 124, 128, 135, 138, 141/07. Indicações números 159, 160, 161 e 198/07. Encerrada a ordem do dia. Em explicações pessoais, ocupa a tribuna o deputado Isnaldo Bulhões. O orador comunica aos seus pares sobre a emenda constitucional de sua autoria, acabando com o voto secreto neste colegiado. Resiste seu agradecimento aos deputados que subscreveram a matéria. Finaliza enfatizando que em matérias aprovadas neste poder, a sociedade alagoana terá a oportunidade de analisar o posicionamento de cada deputado. Com a palavra, o deputado Júdicio Cabral. O orador registra a sessão especial ocorrida no dia de ontem, tendo como objeto a questão da crise do setor sucroalcooleiro, voltada para a situação dos que sobrevivem da cultura da cana-de-açúcar, entendendo o quanto a crise traz para Alagoas e a ameaça do desemprego, principalmente para os trabalhadores rurais. Refere-se à lei do crédito presumido, que depende do governo do Estado, que certamente irá acatar as reivindicações dos fornecedores, principalmente por serem, na grande maioria, pequenos produtores. Quanto à equalização, diz ser uma questão de competência do governo federal. Segue manifestando sua solidariedade aos servidores públicos que continuam perseguindo suas reivindicações, solicitando a intermediação desta Casa. Reporta-se a peça orçamentária que se encontra nesta Casa, ao tempo em que comenta o fato do orçamento ter sido retirado deste poder, o que prejudicou o debate, solicitando à mesa diretora uma sessão pública para que seja feita uma correlação entre reajuste fiscal e orçamento para 2008. Finaliza voltando-se para as altas estatísticas da violência que assusta a sociedade alagoana, ao tempo em que informa a realização da sessão pública no próximo dia 3 para debater a questão do aborto. Ocupa a tribuna o deputado Dudu Albuquerque. O orador comunica a prisão do ex-secretário Robervaldo Davino, prestando solidariedade e ressaltando os relevantes serviços quando à frente da Secretaria de Defesa Social, observando a necessidade de a situação ser esclarecida. Em a parte, o deputado Sérgio Toledo presta solidariedade ao ex-secretário Robervaldo Davino, elogiando a forma de conduzir a pasta da Defesa Social no governo Ronaldo Lessa. Em a parte, o deputado Alberto Sexta-feira fala da visita feita ao ex-secretário Robervaldo Davino, elogiando como profissional, ao tempo em que presta solidariedade. Ocupando a tribuna o deputado Rui Palmeira, parabenizando os deputados requerentes da sessão pública ocorrida no dia de ontem, quando constatou-se que a grande maioria dos pequenos fornecedores passa por dificuldades,
Na ocasião, agradece as palavras do senhor Fernando Roster, quando referiu-se com elogio a seus familiares. Reporta-se ao fato de ter protocolado projeto de lei que regulamenta os esportes de aventura no estado de Alagoas, ao tempo em que agradece o apoio do Corpo de Bombeiro, especialmente ao Major Buriti e ao Coronel Jadson. Finaliza solicitando o apoio de seus pares na aprovação do projeto. Ocupa a tribuna o deputado Alberto Sexta-feira. O orador parabeniza os requerentes da sessão pública ocorrida ontem nesta casa, reportando-se a posse do Conselho da Fundeb, tendo o senhor Milton Canuto como presidente do Conselho. Finaliza comentando sobre o debate público no próximo dia 4, com as presenças dos secretários da Fazenda e Planejamento, objetivando aprofundar e esclarecer questões pertinentes ao orçamento. O senhor presidente, em nome da mesa diretora, informa que no próximo dia 5 será concluído o pagamento do 13º salário dos servidores deste poder, ao tempo em que convida os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, à hora regimental, e encerra a presente. É o que consta em ata, senhor presidente. Em discussão, a ata. Não havendo contestação nem impugnação, considera a ata aprovada. Não havendo leitura do expediente, conceda a palavra ao deputado Judson Cabral na hora do expediente. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas presentes a esta sessão, deputada Cláudia, deputada Cátia. Senhor presidente, eu usarei da palavra hoje de forma breve, mas quero destacar, uma vez que o jornal A Gazeta publicou no dia de hoje, artigo, onde destaca que o governador Teotônio Vilela já estuda liberar o crédito presumido. E eu quero exatamente dizer da importância que foi a manifestação e a sessão pública nessa casa, uma vez que o governador já começa a dar resposta face a reivindicação e o posicionamento desta Assembleia Legislativa. Importante que nós tenhamos esse tipo de reação, porque isso demonstra que alguém do governo está atento ao movimento que essa casa faz com a participação popular. Então, o fato do governador já se debruçar sobre o problema já nos contempla em parte, porque abre realmente um debate com o canal próprio que é o governo do Estado. E aproveitando essa questão, eu espero também que o governador possa se debruçar sobre a questão do decreto que sobretaxa o setor de eletrodomésticos, e que aqui nós trouxemos há 10 dias atrás, e Vossa Excelência, inclusive, entendeu
e essa casa, o que nos parece, está com o dia 4 marcado para a presença da secretária da Fazenda aqui. Então será um momento importante, porque será outro assunto que nós iremos aqui também tentar conscientizar o governo, sensibilizar e convencer a rever também o decreto que estipulou a alíquota de maior do MVA, que é o maior valor agregado, ao decreto que taxa ainda nos postos, nas barreiras fiscais, todo o setor de eletrodoméstico e de informática, com base nesse princípio. Princípio esse usado até então no estado do Mato Grosso. Logicamente que isso pode, aparentemente, aumentar a arrecadação, mas, de acordo com os comerciantes, principalmente os locais, esse decreto ele veio frear o aumento da comercialização. A partir daí gera desemprego, como também prejudica o consumidor final, porque todas essas alíquotas, no fim, são repassadas para o consumidor final. E ainda mais, e quem tira grandes proveitos são as grandes cadeias de lojas que têm várias formas de se defender. Então, esse é um assunto interessante e eu acredito que a partir do momento em que a Assembleia Legislativa passa a debater, a discutir os assuntos de interesse do desenvolvimento, da geração de emprego, da segurança, a Assembleia cumpre o seu papel como casa de representação do povo alagoano. Então, era esse assunto que eu queria trazer a esta casa e, mais uma vez, destacar, na tarde de ontem, após a sessão, nós nos reunimos com os representantes e lideranças dos servidores, da saúde, da educação, da segurança, o representante dos agentes penitenciários e também, nessa ocasião, foram feitos alguns encaminhamentos que eu espero que o governo do Estado possa também ter a sensibilidade de forma que esses movimentos dos servidores que continuam em greve possam ter a perspectiva de um diálogo e de um encaminhamento. Então, eram esses assuntos que eu queria trazer e agradecer a atenção dos meus pares para que a gente possa fazer sempre avançar o debate nessa casa. Lembrando que no próximo dia 3, nós aqui estaremos realizando um debate muito importante que trata da questão do aborto, questão que envolve as propostas da descriminalização e, acima de tudo, um debate aberto, democrático, onde aqui deveremos aprofundar, não decidir, porque não é uma sessão deliberativa, mas aprofundar a grande polêmica que a todos preocupa, a questão do aborto, que com certeza, mais uma vez, essa casa estará prestando uma grande contribuição à sociedade alagoana. Com a palavra, na hora do expediente, é o deputado Paulo Fernando. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Cláudia, senhoras e senhores. Senhor presidente, inicialmente eu queria dar um informe que ocorreu pela manhã, eu acho que importante, como integrante da CPI dos combustíveis, que tem como presidente o colega Ricardo Nezinho, o relator Rui Palmeira e o companheiro Jota, que na próxima quarta-feira, inclusive, recebi um telefonema hoje no começo da tarde, o deputado estadual Augusto Coutinho, integrante do Partido Democratas, ex-PFL, mas foi o autor e o primeiro presidente da CPI dos combustíveis do estado de Pernambuco.